treinar novamente porque este não faz parte do nosso esporte. Fala meus manos, vídeo novo começando no canal pra vocês. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Frasson, mais conhecido como Zé Monstrinho. Sou técnico de nutrição esportiva, fui quarto colocado no Muscle Contest em 2019 como atleta natural. Tenho 24 anos e você está aqui para acompanhar A trajetória de um cara que quer ser um atleta. Seguinte, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês porque, como vocês devem saber, né, pelas espinhas aqui e tudo mais, ou até mesmo pelo nível de retenção, eu estou em off-season. E quem tá acompanhando o projeto 120 dias que eu tô realizando aqui no canal, sabe que eu estou em off-season. Principalmente a galera que tá acompanhando lá no meu Instagram, @ZéMonstrinho, só que com 3 O no final, então é Zé Monstrinho. Porque lá eu tô postando todos os dias alguma informação diferente nos stories, tô levando pra vocês conteúdo, tirando dúvidas e tô postando a evolução do meu físico por lá também. Assim como uma comparação de quando eu tava natural pra agora hormonizado, então vai lá e dá uma olhadinha. Desde que eu iniciei essa fase minha de off-season, onde eu realmente estou visando o aumento de massa muscular, de aumento de estrutura em si, principalmente agora que eu deixei de ser um atleta natural e eu estou fazendo a utilização de Danones, né? Danoninhos, Yakult, Activia e outras coisas. O contato tá aqui na descrição do vídeo. É só descer e pegar o link ali, tá bom? Eu iniciei um off-season realmente para mudar essa minha estrutura, porque eu era bem magrinho quando era natural. Porque assim, por mais que eu tenha desenvolvido dos meus 50 aos 80 quilos de forma natural, eu ainda não tinha uma aparência física que impressionava. Por mais que eu peguei quarto colocado no Muscle Contest, peguei quarto colocado na primeira competição no Estreantes, enfim, no meio de atletas hormonizados, dos meus membros superiores era muito estreita. Por quê? Eu sou um ectomorfo legítimo, tá? Então a minha estrutura óssea é uma estrutura óssea mais fina. Isso dificulta eu ter uma cintura escapular mais larga. O que isso significa quando a gente fala cintura escapular? Não é cintura de quadril, é escapular. A gente tem as escápulas nas nossas costas, certo? E elas vêm ligadas junto com a porção escapular aqui do húmero. Húmero, ombro, essa é a porção escapular. O que difere uma pessoa que tem uma estrutura óssea menor para uma maior? A pessoa que tem uma estrutura óssea maior, geneticamente falando, ela vai ser mais pesada do que uma pessoa que não tem essa estrutura mais desenvolvida. Consequentemente, a estrutura de uma pessoa mais parruda, robusta, ela é mais pesada, ele é mais troncudo porque ele tem mais osso no corpo, não mais osso no corpo, mas o tamanho, a proporção dos ossos do corpo desse indivíduo são maiores, consequentemente pesa mais. Geralmente os endomorfos e os mesomorfos tendem a ter essas características, tá certo? Um exemplo que eu posso citar aqui pra vocês é o gorgonoide. Cara, quem já viu o gorgonoide pessoalmente, realmente se assusta porque ele é bem maior do que nas fotos. Porque ele é alto e a costa dele é larga pra caramba só pela estrutura genética óssea dele, entendeu? Tem massa muscular ali? Tem massa muscular. Mas a estrutura do corpo dele, pela genética dele ser alto, já causa essa impressão mais fácil, entendeu? E eu percebi que tem uma dúvida muito grande nesse meio sobre a relação de off-season. Fazendo um off-season limpo ou sujo? Qual é a diferença de um off-season sujo ou limpo? Pra começar, você sabe qual é essa diferença? Eu tô falando isso e decidi trazer esse vídeo pra vocês porque quando eu postei essa foto lá no meu Instagram mostrando o meu café da manhã, algumas pessoas acharam que eu tava fazendo um off-season sujo e que eu só ia embaçar meu físico, ia ter uma retenção alta, e isso foi se tornando comum. Até que na semana passada saiu o vídeo da minha dieta completa. Se você não assistiu, pega aqui no link, entra no vídeos aqui do canal e corre lá assistir esse vídeo da minha dieta completa, que lá eu mostro detalhado minha nova estrutura da dieta até o final desses 120 dias, que restam aí mais 2 meses, 60 dias praticamente. O que é um off-season? Off-season nada mais é quando você aumenta a sua ingestão calórica se mantendo em superávit calórico, ou seja, ingerindo mais calorias do que sua taxa de manutenção calórica para manter o seu peso. Resumidamente, isso é superávit calórico, é o off-season, isso é um booking, tá? Ponto. Você não vai criar
massa crescer, ficar grotesco, gigante em déficit calórico. Isso não acontece, tá certo? Agora, quem tá assistindo esse vídeo e já fez algum off-season na vida, sabe que é impossível você num dia estar em déficit calórico de 2.000 calorias e no outro você vai comer 5.000 calorias e fazer um off-season e não vai ter nenhuma dificuldade para isso. Não dá, é fisiologicamente complicado. Eu não vou chamar de impossível, porque possa ter uma aberração aí que coma bastante, mas é muito difícil. O nosso corpo ele passa por processo de adaptação e é por isso que a gente sempre indica quando alguém está em déficit calórico e vai fazer um off-season, vai para a fase de manutenção calórica, fica mais ou menos uma semana nessa dieta, depois você acrescenta aos poucos as suas calorias, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a principal diferença entre a relação do seu off-season ser sujo ou limpo, na realidade, não é o que você come, é a somatória das calorias que você está colocando em superávit calórico. Ponto. É só você controlar a ingestão de macronutrientes e as calorias de acordo com o seu objetivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente tiver, por exemplo, vamos imaginar que Joãozinho, ele gasta 2.000 calorias por dia, certo? E ele pesa 70 quilos. Se ele quer baixar o peso dele, o que teoricamente ele teria que fazer? Ele tem que ingerir menos de 2.000 calorias. Ingerindo menos de 2.000 calorias, o indicado seria ali uma média de 1.700 calorias para ele iniciar a fase dele. E nessas 1.700 calorias dele, ele tem 6 refeições. Se nessas 6 refeições dele, ele conseguir encaixar, por exemplo, um pedacinho de chocolate 70%, um brigadeiro, alguma coisinha assim, que na somatória do que ele comeu no restante do dia, ele bata as 1.700 calorias dele e todos os macronutrientes, a porção de carboidrato, gordura e proteína que ele precisa, ele vai emagrecer. Ponto. Isso é a chave do negócio. Não é o que você está comendo, é a quantidade. Vamos supor aqui que o Joãozinho pesa 70 quilos e tem 2.000 calorias de taxa de manutenção. Ou seja, para os órgãos vitais deles trabalharem, para ele se manter ativo com a rotina dele de trabalho, de treino, o corpo dele gasta 2.000 calorias para ele se manter com 70 quilos. Ele quer subir de peso. O Joãozinho quer pesar 75 quilos. O que ele vai fazer? Teoricamente, ele vai ter que comer mais de 2.000 calorias. E é isso que eu falo para vocês. Se ele comer mais de 2.000 calorias todos os dias ao decorrer do tempo, o peso dele vai subir, independente se for 2.500 calorias, 3.000, 3.500 ou 4.000. O que vai diferenciar a velocidade que o peso dele sobe com a relação da qualidade da musculatura dele é a quantidade de calorias que ele vai colocar acima da sua taxa de manutenção. Basicamente, Joãozinho poderia ingerir 2.500 calorias que ele iria ter um aumento de peso. Só que esse aumento de peso ele não vai ser drasticamente, ele não vai ganhar, por exemplo, aí 1 quilo por semana, num off-season que dura aí, por exemplo, 2, 3 meses dos atletas, que você vê os caras meio gordão assim. Não, isso não vai acontecer. Joãozinho vai ter um aumento de peso mais constante, mais gradual, só que se você for vendo ele, dificilmente você vai perceber que ele está tendo acúmulo de gordura e retenção em níveis altos. Por quê? Porque automaticamente quando o seu peso vai subindo, o seu gasto calórico acaba aumentando e aí você acaba sem perceber entrando na taxa de manutenção. Por exemplo, que Joãozinho fez ali uma dieta de 6 meses com 500 calorias em superávit calórico e de 70 quilos subiu para 75. 6 meses fazendo essa dieta. Ele com 75 quilos, a taxa de manutenção dele já não são 2.000 calorias, são 2.500, porque o peso dele subiu, ele está mais pesado, ele ganhou um pouco de massa muscular. E quanto maior a demanda de massa muscular, maior é o seu gasto energético. E teoricamente isso seria um off-season limpo, independente do que ele comeu. Se ele manteve dentro dessa taxa de superávit calórico que não prejudique exorbitante uma quantidade acima, ele não vai ter uma retenção e um acúmulo de gordura gritante. Agora, o que acontece é, vamos supor que o Joãozinho pesa 70 quilos de novo, tem 2.000 calorias, e aí ele quer subir de peso e ele vai fazer um off-season. Automaticamente ele estrutura toda a dieta dele para ele ingerir 3.500 calorias por dia. No começo vai ser difícil, vai ficar pesado, vai empapuçar ele vai ter uma dificuldade, vai ter uma protuberância abdominal devido à alta ingestão de comida, o abdômen vai ficar meio dilatado, ele vai sofrer com gases, por quê?
A flora intestinal não está acostumada a digerir tantos alimentos e tantos macronutrientes de uma única só vez. O seu corpo ele vai se adaptando a isso. Em um mês que o Joãozinho vai estar fazendo essa dieta, ele já vai estar com uma aparência de uma retenção hídrica um pouco maior. E aí que tá. Isso é um exemplo de um off-season sujo. Por quê? Você subiu demais as suas calorias. Você subiu drasticamente as calorias que você precisava ingerir. Então isso fez com que você causasse um acúmulo de retenção de gordura no seu corpo. E aí fica com aquele aspecto de um off gordo, um off-season sujo. Então aí que tá. Eu, por exemplo, estou fazendo um off-season ou sujo. Levando em consideração que eu tô com uma média de manutenção calórica de 3.100, 3.200 calorias e tô ingerindo média de 4.100 calorias, quem viu o último vídeo da minha dieta sabe, todos os macros, tudo certinho, eu considero que eu tô fazendo um off-season sujo, porque por 1.000 calorias é insuperável calórico, tô com aspecto de retenção bem alta, tô com um percentual de gordura legal na região aqui da lombar, das costas, da lower back, da nossa cintura abdominal também, mas é algo que faz parte, é fase. A minha intenção é consolidar esses ganhos, eu tô com 88 quilos agora, a ponto de eu me tornar algo mais denso, mais maçudo, independente do tempo que leve, tá joia? Então, essa é a principal diferença, independente do que você come, é a taxa de calorias e manutenção calórica que você coloca em superávit calórico. E é por isso que a gente sempre fala, né, meu amigo? Suba as calorias gradativamente, aos poucos. 500 calorias uma semana, depois mais 200, começou a adaptar, você vai subindo mais um pouco. Às vezes, pelo incrível que pareça, se você acrescenta um cardio no seu dia, em uma semana o seu peso começa a subir fazendo cardio e comendo mais calorias do que o seu corpo gasta. Não existe regra, não existe padrão, mas a única coisa que você tem que entender é que hoje em dia já está mais do que comprovado que não importa o que você come, o seu resultado vai ser sim significante desde que você estipule a manutenção do que seu corpo precisa em macronutrientes e calorias, tá certo? Manos, espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi um vídeo um pouquinho mais informativo, não sei se ficou meio confuso para vocês. Manda uma mensagem para mim lá no meu Instagram, que eu vou responder todo mundo. Quem ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários um tipo de vídeo que você queira ver. Lembrando, semana passada saiu um vídeo de um quadro novo aqui no canal que chama 5 alguma coisa da maromba, onde eu falei das 5 melhores genéticas. Então se você quer saber minha opinião sobre as 5 melhores genéticas da história, entra aqui no meu canal, se inscreve e vai assistir esse vídeo que, mano, tá demais. E eu tenho certeza que você vai se surpreender porque lá tem um atleta natural, tá joia? Lembre-se que destino não faz parte do nosso esporte. Fui!